Ô, Lucas Pedrosa, por que o Diniz não troca ele durante o jogo? Você concorda e você tem essa opinião? Vamos lá. Que informação acho que só o Diniz vai poder dizer, né? Ele já foi perguntado sobre isso há cerca de 3 semanas, mais ou menos, quando o Vasco não tinha recebido reforços ainda, em que o Verratti não tinha nem sido suspenso antes do 6-0, né? O Verratti, ele é um cara que ele joga os 90 minutos com o Diniz e o Diniz explica. Primeiro, ele diz que o Verratti é um cara que, se você for pegar estatisticamente a questão do cansaço dele, ele não cansa. Sim. Ele vai até o final do jogo com um padrão de cansaço bem irregular, enquanto outros jogadores, como o Coutinho e o Nuno Moreira, cansam muito mais rápido do que o Verratti. O Vasco, antes, quando ele explicou isso, não tinha banco para substituir o Verratti. E o Vasco continua não tendo banco para substituir o Verratti. O Verratti não tem um substituto que seja centroavante de fato. Então você tem que sempre fazer improvisações. Aí ele explicou isso e ele explicou também a questão da bola aérea, que a defesa do Vasco não é uma defesa alta e o Verratti é um cara que é muito bom na bola aérea defensiva também. Ok, passa o jogo contra o Santos, encontramos aqui uma possibilidade de jogar sem o Verratti. Isso não quer dizer que a gente tem que jogar sem o Verratti. Sim. Mas era uma possibilidade. E ele repete a escalação com o Verratti. Depois ele tira o Verratti. O time não vai bem. Aí volta o Verratti. A questão é o seguinte, Fernanda. Para mim, a minha opinião é a seguinte. O Verratti continua sendo muito importante para o Vasco. Inclusive, ele é um jogador que, como o VT bem mostrou, ele tem 26 participações em gols em 44 jogos. Isso é absurdo. Tem um monte de craque aí que é considerado craque, que é gênio, que não sei o quê, que não chega perto desses números durante a temporada. O Verratti é um jogador que ele ainda tem depois de ter passado a própria marca dele do ano passado, 10 jogos pra frente, que ele fez 54 no ano passado. E com certeza ele vai beirar ali os 30 até o final da temporada. Então assim, os números são indiscutíveis, mas a fase técnica do Verratti não é uma boa fase, apesar de ter feito um bom jogo contra o Sport na Ilha do Retiro. A torcida, que é razoável, porque tem muita gente que é abutre, tem muita gente que perde a noção completamente de um jogador que salvou o Vasco nos últimos 2 anos do rebaixamento e conseguiu fazer o Vasco ter uma boa campanha no ano passado. A torcida que é razoável, ela enxerga o seguinte, o Verratti, ele tem que ser titular, ele pode continuar jogando, ele só não pode ser intocável, ele só não pode ser um jogador que joga 90 minutos todo jogo. Então, essa é a pergunta, e eu concordo plenamente, o Verratti não pode ser intocável. Hoje o Fernando Diniz tem o Matheus França, o Carlos Andrés Gomes, o David, entre outros jogadores lá na frente, que podem entrar e conseguir substituir o Verratti, até mesmo deslocar o Ryan para essa função em determinado momento do jogo, para que você continue tendo válvula de escape e velocidade. Eu sou a favor do Verratti ser titular. Eu não sou a favor do Verratti jogar 90 minutos todo o jogo. Isso eu acho um erro, porque ele é um jogador que não tem característica de contra-ataque. Sim. Ele não é esse cara. Então, para mim, o grave problema é esse. Não que o Verratti seja um problema, o Verratti é solução, e é solução pro Vasco há muito tempo. A questão é que ele não pode ser intocável, isso eu concordo. Eu acho que esse é o grande debate, né? Aí a gente tem até uma enquete lá no Twitter, #SBT Esporte Rio, assim você conversa com a gente aqui, pode aparecer na televisão a sua mensagem, segue a gente no Twitter, @SBT Rio. Tem essa enquete lá, o Verratti deve ser titular no time do Vasco? Sim ou não? Eu acho que, na verdade, o grande debate é por que o Diniz não tira? Porque, às vezes, nas características do jogo, esse tipo de centroavante, que vocês sabem muito bem, eu sou muito fã desse tipo de centroavante, esse cara de dono de grande área, fazedor de gol, vamos dizer assim, às vezes não é um jogo para ele. Pelas características do adversário, eu tô falando no decorrer, não como titular. Em algum momento, lá no final do jogo, o Vasco tem que buscar um resultado, às vezes... fica aquela... Por que não tira o Verratti, Vene Casagrande? Bom, Fernando, eu acho que o Pedrosa, ele soube explicar muito bem aqui e eu concordo com tudo que o Pedrosa disse, porque eu acho que o Verratti, ele não tem que ser tirado do time titular. Pelo contrário, meu questionamento é por que em alguns jogos ele não é tirado. Mas isso não vale para o jogo contra o Sport. Acho que para o jogo contra o Sport vi muitos torcedores do Vasco nas redes sociais reclamando que era para ter tirado o Verratti. Acho que não, o estilo de jogo deveria ter mantido o Verratti nesse jogo. Inclusive, vou voltar na goleada de 6-0 em cima do Santos. Eu falei aqui na ocasião, melhor do que a vitória em si foi o fato do Fernando Diniz ter encontrado uma maneira de poder jogar sem seu principal centroavante. E de fato encontrou. Aquele
aquele jogo mostrou que o Fernando Diniz ele consegue jogar sem o Verratti. Mas isso não faz com que a minha opinião mude em relação à titularidade. Para mim, o Verratti é titular no time do Vasco. Ele não é problema para o time do Vasco. Mas eu concordo que em determinado momento o Fernando Diniz ele pode sim tirar o jogador, algo que ele não faz. Por exemplo, naquele jogo da Copa Sul-Americana, que o Vasco teve um expulso no começo do jogo, ele optou por tirar o GB e não tirou o Verratti. E era altitude ainda. Na ocasião, isso eu questionei, porque eu acho que poderia ter mantido o GB. Mas talvez pela aí... questão física. Então, mas aí, talvez só que aí entra isso que o Pedrosa mencionou. Isso, entra isso. E por isso que eu falo assim, a gente comenta aqui, mas a gente também não tem acesso a todas as informações que o treinador tem, no caso, o Fernando Diniz. Então, ele tem as explicações dele. Mas eu concordo que, de fato, o jogador ele não pode ser, inclusive, nenhum jogador intocável. Eu acho que se não estiver vivendo grande fase, ele tem que sim ser tirado. Ele tem que sim ficar no banco de reserva em determinado momento. Olha o Pedro no Flamengo. Olha o Pedro. Fez bem a ele, não fez? Porque ele voltou a atuar bem, ele voltou a jogar bem, ele voltou a fazer gol. Eu não estou querendo dizer novamente que o Verratti tem que ser reserva. Pelo contrário, ele viveu uma fase ruim aí recentemente. Acho que ele tem que ser mantido como titular, sem nenhum problema. Eu só sou contra a ideia de que ele tem que ficar 90 minutos, embora tenha essa explicação da parte física dele, que ele consegue manter nível fisicamente durante os 90 minutos. Eu acho interessante... Só que vai ter jogo que a estratégia vai ter que mudar. Vai ter que mudar, independentemente da parte física, você tem que pensar na estratégia. Exatamente. Porque... Se a estratégia pede para você tirar o seu principal centroavante, que tire. Eu também acho isso, até porque se a gente for se debruçar nessa questão física, eu acho que, por exemplo, para uma estratégia de altitude que você joga contra a característica do time adversário e a altitude, tudo bem, tá valendo, realmente, porque de que adianta você também ter um cara que se encaixe naquelas características do time adversário, mas ele não tem fôlego para continuar. Legal, agora, tirando esse jogo da altitude, muitos outros jogos, realmente, às vezes, talvez você tirar o Verratti, daria um tipo de jogo que se pede ali naquela ocasião. Eu acho que só o que pega no torcedor, eu acho que teve um momento que o torcedor começou a pedir para ele não ser titular. E não era pelo motivo que o Pedro sentou no banco. O Pedro foi um problema até comportamental, vamos dizer assim. O Verratti, ele não precisa sentar no banco para ele melhorar. Eu acho que pode ser também o estilo de jogo do Vasco que fez o Verratti... talvez as suas características não ficarem tão latentes. O Piton jogando um pouco pior, porque o Piton era uma grande dupla dele, ele precisa ser municiado com a bola aérea. A exigência do Diniz de que todo mundo volte, já que ele é um cara de grande área. Talvez esse tipo de jogo do Diniz faz ele não viver hoje sua melhor fase técnica, Pedrosa. Fernando, olha só, eu tava até olhando os números aqui. O Verratti, desde que ele chegou no Vasco em agosto de 2023, ele é o jogador que mais fez gols no Campeonato Brasileiro. Foram 34 gols. E eu não tô falando do Vasco não, tá? Tô falando do Brasil inteiro. Sim. Ele fez mais gol que o Pedro, que fez 30, que o Yuri Alberto, que fez 25, que o Paulinho, que fez 24, que o Hulk, que fez 23 e que o Arrascaeta, que fez 21. E sabe o que valoriza mais os números? Gente, o Vasco tá sempre brigando na parte de baixo. Exato. Não é um bom time. Ele não tem bons companheiros ao lado dele, tal como o Pedro tem, como você mencionou. Dos dois últimos anos, principalmente. O Vasco hoje tem um time bom para ele poder fazer gols. Eu acho que hoje o Vasco tem a melhor companhia que o Verratti poderia ter desde que ele chegou, o Vasco tem agora em 2025. A grande questão é a seguinte, as pessoas querem cobrar do Verratti que ele faça associação, que ele faça diagonal, que ele seja o Igor Jesus. E o Verratti nunca te prometeu isso. Ele nunca te prometeu que ele vai ser o Igor Jesus, que ele vai ser um atacante móvel, que ele vai ser um atacante que vai acabar com o jogo mesmo não fazendo gol. Ele sempre te prometeu o quê? Gol. Gol. E o que ele continua fazendo? Gol. Fala aí do Jair, já Vamos tem lá. a nota oficial do Eu Vasco vou abrir em relação aqui a nota oficial para poder falar direitinho a condição o que o Vasco clínica disse. do Jair, né? O Vasco da Gama informa que o atleta Jair realizou o exame de imagem que diagnosticou uma lesão no ligamento cruzado anterior, ou seja, a LCA, lesão do ligamento colateral medial, meniscos e lesão osteocondral, após entorse do joelho direito no jogo contra o Sport. Ou seja, ele lesionou várias partes do joelho. E assim, o Jair é um jogador que já teve LCA no joelho esquerdo, ele operou e voltou a jogar. É o mesmo joelho? Não, é o outro joelho. Só que o que a gente tem que chamar a atenção aqui é que o Jair era um dos melhores jogadores do Vasco pós-Copa do Mundo e dificilmente ele vai conseguir voltar em alto nível caso essa lesão tenha sido ruptura ou tenha sido uma lesão mais grave que o cara vai ficar 6, 7, 8 meses sem voltar a jogar. É importante lembrar que nesse lance que o jogador do Sport deu uma tesoura no Jair, o Klaus estava a 1 metro deles. 1 metro. Ele estava de cara pro lance. E o Klaus não marcou nem falta. É uma lesão que pode acabar com a carreira do Jair. É uma lesão que ele não marcou nem falta. Era uma lesão para cartão amarelo e, se bobear, até pro VAR chamar
para expulsar. Isso foi depois do pênalti esdrúxulo que ele marcou. E isso não tem a ver só com o momento do lance. Isso tem a ver com a forma como você conduz o jogo. O jogo é um termômetro. O juiz, ele tem a obrigação de controlar essa temperatura. E a temperatura que o Klaus deixou dentro da partida era uma temperatura alta. Faz com que os atletas se sintam na tranquilidade de dar entradas como essa. Se você vira o lance, é um lance esdrúxulo também. É uma tesoura. O cara abre a perna assim e faz o pé do Jair prender. E que pode ter acabado com a carreira do Jair. Eu vou ser sincero, Fernanda. Sabe o que tinha que acontecer? O Klaus ser suspenso o mesmo tempo que o Jair estiver na recuperação. Tinha que ser assim. Porque não é que ele tenha feito e sido o grande responsável pela lesão. Sim. Mas ele abre margem para esse tipo de coisa acontecer. E pior, comete um erro grave ao não marcar nem falta, não marcar cartão amarelo e nada aconteceu. Sabe o que aconteceu com o Jair? Que muito provavelmente... Como é que deve estar a cabeça desse cara agora? Claro. Então, assim, a minha opinião, tá? A minha opinião. Eu sei que isso não vai acontecer. É utopia no Brasil. Mas o Klaus tinha que ser suspenso o mesmo tempo que o Jair fosse ficar em recuperação. Era o mínimo. Isso aí, torcedor vascaíno, quero sua opinião sobre o Verratti. Deve permanecer como titular ou está merecendo aí ir um pouco para o banco para poder mudar um pouco a forma de jogar do Vasco da Gama, principalmente após a chegada de Matheus França. E também aí sobre a sua opinião sobre Jair. Vai ficar aí afastado no mínimo 8 meses de atividades e pode acabar acontecendo aí do atleta parar de jogar futebol, né? Por conta dessa grave lesão no joelho. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.